Olá pessoal, aqui é o professor Danilo. Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Agora nós passamos a analisar sobre a competência material da Justiça do Trabalho. Pois bem, a competência material da Justiça do Trabalho ela está prescrita lá no artigo 114 da Constituição Federal. E ela foi modificada, ela teve uma modificação por meio da Emenda Constitucional 45 de 2004. Essa emenda constitucional ela foi muito importante para a Justiça do Trabalho, porque ela trouxe assuntos acerca da possibilidade de organização da Justiça do Trabalho, ou seja, sobre o Tribunal Superior do Trabalho, sobre as varas do trabalho, sobre o Tribunal Regional do Trabalho e também sobre a sua competência material. Essa competência material, conforme já mencionada, descrita lá no artigo 114 da Constituição Federal, ela vem em 9 incisos. E aí a gente vai dar uma analisadinha em cada um desses incisos. Nós iremos dar uma lida e dar alguns comentários a respeito desses incisos. Tudo bem? Então, primeira coisa, o artigo 114 da Constituição Federal, ele menciona o seguinte: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 1º, as ações oriundas da relação de trabalho abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Bom, vamos dividir este inciso para ficar mais fácil a gente entender. A Justiça do Trabalho, ela julga, vamos de novo ler primeiro este inciso, as ações oriundas da relação de trabalho. Notem, há uma maior abrangência quando nós falamos de relação de trabalho, porque ela engloba a relação de emprego, ou seja, ela é um pouco maior que a relação de emprego, tá? Então, nós temos que a relação de trabalho, ela cabe muitas interpretações a respeito. E aí ela continua falando o seguinte: abrangidos entes de direito público externo. O que eu quero dizer com ente de direito público externo, pessoal? Os consulados. Eles também podem fazer parte de uma ação trabalhista e cabe à Justiça do Trabalho julgar as ações que são movidas contra esses consulados. E da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Bom, a administração pública direta e indireta está tranquilo, vocês já viram com certeza a respeito. O que é comum na Justiça do Trabalho, quando a gente vê União, Estados, Distrito Federal e município, são ações em que o município pode constar, ou o Estado, ou a União, como queiram, pode constar também na parte passiva da relação trabalhista, né? Como a questão da responsabilidade subsidiária em razão da terceirização dos serviços e por aí vai, né? Então, nós temos no primeiro inciso que compete à Justiça do Trabalho, processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho que envolvam os entes de direito público externo, ou seja, os consulados, e também os entes da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Tranquilo até aí? O inciso 2º fala o seguinte: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações que envolvam direito de greve, que envolvam exercício do direito de greve. Ou seja, quando nós nos deparamos com uma greve, a eventual ação para paralisar essa greve, enfim, qualquer que seja, a competência é da Justiça do Trabalho. Ou seja, o empregador que se sentir prejudicado, ou o empregado que quiser, por meio de uma ação, enfim, pleitear alguma coisa, a competência para isso é a da Justiça do Trabalho. Ou seja, qualquer ação que envolva, qualquer questão que envolva exercício do direito de greve, a competência é da Justiça do Trabalho, ou seja, vai ser julgado obrigatoriamente na Justiça do Trabalho. Tranquilo? O inciso 3º fala sobre a questão que envolve sindicatos, porque ela fala assim, inciso 3º, as ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e
empregadores. Então, o inciso terceiro, por si só, ele é bem tranquilo quanto a isso. A própria leitura dele já nos dá a possibilidade de entender o que ele fala, né? Qualquer ação que envolva representação sindical, seja entre sindicato contra sindicato, ou sindicato contra trabalhador, ou ainda contra sindicato e empregadores, a competência obrigatoriamente é da Justiça do Trabalho. Então, se houver uma disputa entre dois sindicatos em razão de uma competência territorial, olha, esse sindicato A que deve receber daqui, não o sindicato B, Justiça do Trabalho. A empresa não está recolhendo uma contribuição de direito do trabalhador, o sindicato quer interpelar, Justiça do Trabalho. Então, as ações que envolvam um sindicato são de competência da Justiça do Trabalho. Pessoal, é importante ainda a gente mencionar o inciso 4º. O inciso 4º ele vai e fala o seguinte, ó: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Bom, a questão do mandado de segurança dentro da Justiça do Trabalho, ele pode ser interposto em primeira e ele pode ser interposto em segunda instância. Quando nós estivermos diante de uma autoridade coatora que está fora do Poder Judiciário, nós podemos interpor o mandado de segurança na vara do trabalho competente. No entanto, quando a autoridade coatora for um juiz do trabalho ou um desembargador, então obrigatoriamente nós devemos interpor o contrato, devemos interpor a ação dentro do TRT, dentro da segunda instância. Tranquilo até aí? Importante ainda nós mencionarmos duas coisinhas, pessoal. Primeiro, diz respeito, quem está com material de apoio aí que eu passei para vocês vão ver que quando a gente fala do inciso primeiro, dando uma retornada ao inciso primeiro, fala sobre a competência para ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente, que fala que a competência é da Justiça, aí está anotado Justiça do Trabalho, mas a competência ela é da Justiça Estadual, tudo bem? Então, corrijam aí, por favor. A competência para julgar a ação entre profissional liberal contra o seu cliente é da Justiça Estadual, não é da competência da Justiça do Trabalho, beleza? Tranquilo? Bom, ou seja, o que isso significa? Vamos imaginar que eu, Danilo, não recebo os honorários de um cliente. Em que pese ter havido uma relação de trabalho, né, eu prestei os meus serviços a este cliente, a justiça competente para a execução desses contratos é a Justiça Estadual. Eu não entro com a ação dentro da Justiça do Trabalho. Tranquilo? Sem novidade até aí? E ainda também a gente tem que mencionar que as ações que envolvem empregados estatutários, aqueles que trabalham sob a égide de um estatuto, elas não são de competência da Justiça do Trabalho. Tá? Então, por exemplo, é comum alguns alunos me perguntarem assim: professor, mas o meu amigo trabalha na prefeitura e ele... Quando eu estou diante de um amigo que trabalha na prefeitura, eu estou diante de alguém que é estatutário. E se é estatutário, foge da Justiça do Trabalho, foge da CLT. Tá? Aí a competência deixa de ser da Justiça do Trabalho. Tranquilo? Outra coisa também, Justiça do Trabalho não tem questão penal. A Justiça do Trabalho, ela não mexe com questões penais. Tudo bem? Então, vamos imaginar que uma fazenda, um fazendeiro possui empregados que estão em condições análogas à condição de escravo. Ok. A questão criminal dele, né, ela vai ser discutida dentro da justiça criminal e não da Justiça do Trabalho, ainda que seja com relação à escravidão.
Tranquilo? Beleza até aí, pessoal? Tranquilo? Bom, continuando a nossa aula, voltando, aliás, lá para o inciso quarto, nós temos então a questão do habeas corpus e dos mandados de segurança habeas data, que é de competência da Justiça do Trabalho. Importante nós frisarmos quanto à questão do mandado de segurança, porque é uma coisa que é mais recorrente aos exames de OAB também, que o mandado de segurança ele pode ser interposto, como eu já mencionei, tanto em primeira quanto em segunda instância. Vai depender do quê? Da autoridade coautora. Se a autoridade coautora for alguém que está relacionado fora, né, aliás, que não está relacionado ao Poder Judiciário, ou seja, fora do Poder Judiciário, Justiça do Trabalho, Vara do Trabalho. Se for um juiz ou um desembargador, Justiça do Trabalho, TRT. Tudo bem? Tranquilo até aí? Pessoal, a gente termina então agora o segundo bloco e daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco das nossas aulas. Um abraço.